de observação de aulas é uma ferramenta fundamental na melhoria da qualidade do ensino e aprendizagem. Depois de um projeto piloto em Maputo e Matola, o estudo de observação sobre os fatores que impedem o sucesso nas disciplinas de matemática e ciências naturais foi realizado de forma extensiva em Manica e Sofala, abrangendo todos os distritos destas províncias. Com o apoio da Universidade Pedagógica, professores do ensino secundário geral observaram e foram observados, recorrendo a uma ficha de observação que guiou o processo. É extremamente importante porque acaba ajudando a refletir em volta da nossa prática educativa. Muitas vezes nós damos de uma maneira, mas há outros que têm outras maneiras de dar, nós acabamos compartilhando. E isso contribuiu para a melhoria da qualidade do ensino. Porque você, quando assiste o outro professor, há de ver as suas dificuldades, há de ver a dificuldade do outro e podem interagir. No fim, olha, aquela parte ali eu acho que devia ser assim. Incentivar mais os docentes que se assistam entre eles. Isso faz crescer ainda mais e dá mais produtividade naquilo que é as atividades ou o sucesso do próprio professor. Dentro da sala de aula, os docentes encontraram na ação dos colegas algumas fragilidades transversais às várias disciplinas e distritos. Lacunas no domínio das matérias abordadas, falta de contacto visual com os alunos, pouco encorajamento ao pensamento crítico e reflexivo, pouco uso de materiais de apoio, pouca ou nenhuma atividade experimental. Mas o que influencia este desempenho? O tempo é muito curto. Por exemplo, nós, professores de física, nós temos 2 aulas por semana para ensino secundário primeiro ciclo, 8ª e 10ª classe. Então, 2 aulas numa semana é muito pouco. Antes eram 3 aulas semanais e agora as aulas reduziram por 2 semanais. E os conteúdos ainda mantêm aqueles que nós lecionávamos por 3 aulas semanais. E geralmente o professor não consegue cumprir com o programa, apenas consegue lecionar só para satisfazer, se calhar, o próprio programa do ensino, mas não para fazer perceber o aluno. Nós estamos a pedir redução de turma, redução de turmas, aumento de carga horária, que é para nós termos mais tempo de interação entre o professor e o aluno. Depois, a dimensão das turmas. Minha sala de aulas contém lá 148 alunos, o que não é normal. Tinha que se dividir do meio. É isso, 148 alunos. E no tempo de calor lá não tem ar-condicionado, não tem ventoinhas, as janelas estão quebradas quando chove, por aí. Minha turma, irei falar com muita certeza, porque eu sou chefe de turma, tem 85 alunos. Quando o número de alunos é maior, os professores, de certa forma, não olham para todos os alunos, porque torna-se difícil. Um professor, 45 minutos, 85 alunos. A somar a isto, falta de laboratórios e materiais didáticos. Pelas escolas onde nós passamos, não encontramos assim tanto material didático. Até algumas escolas não têm livros de química ligados à 8ª, 9ª, 10ª classe ou das classes que são lecionadas nas escolas. Então penso que isso aí é uma fragilidade. Na escola em que estou tem um problema de falta de laboratórios, não temos material. Agora, de acordo com o que a gente ia vendo, acabamos implementando ou criando condições de usar o material de fácil acesso. Mas nem todas as experiências são fáceis de vir a ser executar usando esses materiais. Ouvindo dizer com os outros, eu sei que o tubo de ensaio é de vidro, assim, mas eu nunca vi, não sei como é que funciona, porque eu nunca entrei numa sala, num laboratório. Outro fator importante é o nível de aprendizagem dos próprios alunos e o seu domínio da língua portuguesa. Os alunos não sabem escrever. Vamos dizer, existem ainda outros dedicados, mas outros não sabem escrever. Está no nível médio, sabe escrever. Nível secundário, não sabe escrever. Temos tido problema de questões linguísticas. Nós percebemos que em Moçambique tem uma diversidade linguística muito maior. Então, os alunos têm enfrentado grandes problemas na percepção dos conteúdos
Isso por causa da limitação da língua. Eles na 8ª classe geralmente não dominam bem a língua portuguesa, usam mais a língua local. Só na zona centro temos línguas Sena, Ndao, Xiuté, são muitas línguas. Por mim, seria melhor que a gente abraçasse mais a língua portuguesa como a língua fundamental, como uma língua única de todo o país, e assim nós podemos ultrapassar algumas dificuldades no processo de ensino-aprendizagem. Estou inserida numa comunidade em que praticamente os alunos falam mais a língua materna, enquanto que a minha língua materna que eu aprendi já desde pequenina é Xangana. Agora, para transmitir o conteúdo da química em português fica um pouco complicado. É difícil transmitir certo conteúdo numa língua em que alguém praticamente não entende. Outros fatores são referidos pelos docentes e pelos alunos: baixo salário, grande número de turmas, planificação que não leva em conta as especificidades das turmas e das escolas, ausências do professor e do diretor da escola, falta de uma gestão escolar com qualidade. Por parte dos professores, é sublinhada ainda a necessidade de formação contínua. Os professores devem ter mais capacitações, ok? Na matéria que lecionam ou nas disciplinas que foram formados. Então, isso cria mais dinamismo para o próprio professor ganhar mais experiências. Os professores do curso de Química deviam sentar e terem capacitações pelo menos semestrais. Isso ia ajudar muito a melhorar também o processo de lecionação. Na Universidade Pedagógica é unânime a convicção de que a UP tem um papel importante a desempenhar nesta formação continuada de professores. Vamos olhar aqui na Beira, por exemplo, quantas escolas estão? São muitas escolas. Será que esses professores que já formamos há muito tempo, eles não precisam mesmo de uma formação continuada? Eu acho que precisam. O diretor da escola pode dizer, olha, eu tenho meus professores de Química e gostaria que eles tivessem, por exemplo, este. O diretor tem que identificar os problemas, ou o professor da disciplina tem que identificar os problemas, compilam e vem pedir à UP para intervir. Nós poderíamos ser agente de intervenção. A UP deve prestar sua ajuda no sentido de continuar a dar mão àqueles que precisam de se beneficiar dessa formação. Mas, por outro lado, quando lidamos com os professores secundários, acabamos tendo maior conhecimento de alguns fenômenos lá da escola que nos escapa por estar aqui na faculdade. Esta formação continuada acaba tendo os dois sentidos. Acaba nos formando a nós, docentes aqui, no sentido de conhecer melhor a realidade lá da escola e, desta forma, estarmos em melhores condições de preparar os futuros professores para encontrar essa realidade. Mas eu acho importante haver essa ligação entre as escolas primárias e secundárias com a UP. Então, a UP deve sair, não é? Pela experiência que nós tivemos lá no campo com este projeto, nós vimos que é importante, sim. Então, a UP pode muito bem criar uma ligação entre as escolas primárias e as escolas secundárias com a própria UP. Então, dando esse tipo de formação, esse tipo de capacitação, isso vai ajudar muito a melhorar o desempenho do próprio professor. Por fim, resta compreender qual o papel da Universidade Pedagógica na definição de estratégias, currículos e mudanças no ensino secundário. Para os envolvidos, existe uma falta de ligação entre a realidade sentida na Universidade Pedagógica e nas escolas secundárias e as medidas adotadas pelo Ministério da Educação. Eu julgo que o Ministério da Educação foge dessa responsabilidade de conversar com a UP, que é praticamente a empresa que forma os professores aqui em Moçambique, e qualquer deformação de um professor nós somos culpados, mas estão a esquecer que quando o professor sai daqui, ele já é independente, ele já depende mais do Ministério da Educação, ele depende dos programas que o Ministério da Educação lhe entrega e depende mais do patrão dele, não olha mais para nós. Para mim, deve haver muita coordenação entre o Ministério da Educação e as universidades que formam professores ou as instituições que formam professores na questão de harmonização daquilo que nós ensinamos e a materialização daquilo que nós ensinamos lá no terreno.